A gente está aqui para falar um pouco mais sobre o respeito do atendimento ao cliente, que é, na verdade, o grande marco início para quem quer ser um grande empreendedor. Não adianta você ter só dinheiro e fazer investimentos se você não estiver preparado ou preparada, e a sua equipe também, como empreendedores de sucesso, para ter um bom atendimento e fidelizar esse cliente, ok? Ficou para a aula passada vocês analisarem o negócio de vocês, aquilo onde vocês já atuam, na área de vocês, pesquisar junto aos concorrentes, né, o seu principal diferencial competitivo, aquilo que difere você dos demais, aquilo que difere você da concorrência, que faz você ser exemplo e por que as pessoas optarem pelo seu serviço. Todos fizeram essa tarefinha? Dá um joinha aí para mim. Ok. Entendendo todo mundo? Beleza. E diante disso, eu tenho certeza que vocês fizeram aí... Beleza. Eu tenho certeza que vocês também fizeram, enquanto vocês pesquisaram o negócio de vocês, com certeza vocês lembraram, em algum momento, que experiências que vocês tiveram com compra de microempresários, grandes empresários, início de trabalho, e tiveram, talvez, experiências que fossem desagradáveis. E quando a gente fala de experiência desagradável, a gente precisa tocar na experiência desagradável para que a gente possa enxergar onde tem o erro e a gente não cometer esse erro no nosso negócio. Lembrando que a gente gostaria de ser atendido, né? Da mesma forma que a gente, então, tem que prestar o serviço aos nossos clientes. Então, diante desse fato, dessa pesquisa, dessa análise de vocês, alguém aqui tem alguma sugestão, algum depoimento de que tiveram um atendimento, não foi uma experiência muito boa e querem compartilhar? Eu tenho, Lani. Sim, Thaís. Thaís está em Goiânia, né? Estou em Goiânia. Foi aniversário da minha sobrinha, ela tem 12 anos agora na pandemia. Só um instantinho, Thaís. Todos estão escutando a Laís? Sim. Okay. Então pode continuar, Laís. É Thaís. Thaís, desculpa. Aí a gente mandei fazer um bolo para ela com uma confeiteira, uma pessoa que faz bolo em casa. Sim. Mandei fazer um bolo de aniversário para ela e daí a gente ia fazer a reunião pelo Zoom. Então todo mundo tinha o link e tal e tinha o horário certo para entregar o bolo para ela. E ela desenha muito bem, não sei se vocês conhecem o que é gacha, é uma bonequinha que ela desenha. Então tinha que ter o topo no bolo do desenhozinho dela e tinha o horário de entrega. A pessoa não cumpriu o horário de entrega do bolo, então ela atrapalhou o horário de cantar parabéns que tinha marcado a reunião. Os docinhos ela entregou conforme ela quis, tipo, eu pedi 50 docinhos de brigadeiro branco com morango dentro. Aí entregou de brigadeiro preto com morango. Então me deu a impressão assim, que a pessoa, quando ela faz o docinho em casa, ela entrega o que ela tem. Eu tive assim, uma experiência horrível, tipo, que eu não indicaria para ninguém. Foi bem frustrante. Você fala que ela entrega o que ela tem porque você não acredita que quem é um microempresário ou faz esse tipo de trabalho artesanalmente em casa não tem qualidade? Foi essa sensação que você teve? Ela só foi um compromisso mesmo. Ela pegou uma encomenda que assim, é pequena e mesmo assim ela não cumpriu. Ela falou que ela conseguiria fazer, ela não conseguiu fazer o desenhozinho do topo da menina e os docinhos, assim, o que ela tinha, ela mandou. Não foi nada da encomenda. Entendi. E qual foi sua sensação? Você teve um respaldo
desse fornecedor? Ele te devolveu o dinheiro? Como que ele se comportou diante de você? Não, eu fui bloqueada. Nossa! Sem nenhuma resposta. Sem resposta, fui bloqueada. Quando eu questionei, né, fui bloqueada. Porque eu queria saber por que do atraso, porque foi cantar parabéns sem o bolo. O bolo chegou depois e as pessoas nem viram. Que frustrante, né? Que terrível. Super. A gente tem uma boleira aqui no grupo, não tem? Se não me engano, é a Luciana. Luciana, o que você diz sobre... Você, então, que é especialista no assunto. Você está em Goiânia, Luciana? Não. Não. Você está onde? Sou aqui mesmo de Brasília mesmo. De Brasília, ótimo. Então, Luciana, a Thaís está falando para a gente aqui que teve uma péssima experiência e com uma entrega, o principal ícone do aniversário é o bolo, e, na verdade, esse bolo não chegou, ela foi bloqueada, não passou segurança de uma boleira caseira, não é uma empresa, eu não sei se você é uma empresa. E como que você poderia dar seu depoimento diante disso? Então, no caso aí, é uma falta de comunicação, né? Falta de uma anotação, falta de uma responsabilidade, né? E, assim, trabalhar artesanalmente, você tem que ter uma responsabilidade muito maior, muito mais, assim, é um cuidado. Você não pode pegar encomenda além da conta, para você não dar conta de atender, né? Assim, isso aí é horrível, né? Já não é uma profissional no mercado, né? Ela me chamou uma atenção aqui, um fato curioso, que parece ser que esses profissionais caseiros não têm muita qualidade de serviço. Você se vê assim, como que você se explicaria para ela que está dando esse depoimento aqui e para todos que estão te ouvindo, que de qualquer forma você está vendendo seu serviço, seu trabalho? É assim mesmo? O que acontece, hoje em dia tem muitos cursos básicos no mercado. E aí a pessoa assiste curso de 3 meses e já se acha confeiteira, e não é bem assim. Tem que ter todo um preparo por trás. Como assim que você fala? Trabalhando nessa área? Trabalhando nessa área? Isso. Tem 2 anos que eu trabalho, mas é porque eu também trabalho com uma parceira, né? Também tem uma parceira. Então, você divide a sua responsabilidade. Com uma pessoa mais... Uma senhora que também dava curso também, né? E o que você teria para dizer para a Thaís, nesse caso, como uma cliente que foi bloqueada, ela não teve resposta, eu vejo que pela foto, quando ela relata o caso, as emoções dela ficam bem aparentes, de uma cliente muito frustrada, principalmente a criança, muito decepcionada. Como que você reagiria, então, diante dessa circunstância? Então, é um profissional que você nem pode indicar, né, para alguém. Nem pode indicar. Uma pessoa dessa não é confeiteira real, na verdade. Alguém que está começando agora e que está querendo vender, simplesmente isso. Não pensa no cliente, porque quando a gente ouve o cliente, a gente tem que entender o que ele quer, entender o que a criança quer, né? O tema que a criança quer. A gente tem que fazer uma pesquisa com a criança, tem que oferecer um topo de bolo, né? Um papel de arroz, tem que ser conversado, não simplesmente fazer o meu gosto. Mas você toca num assunto, gente, eu estou prolongando aqui um pouquinho, mas isso vai servir para todos vocês, tá? Eu estou puxando esse assunto com você, Luciana, porque você falou aí uma coisa muito interessante, e um dos principais objetivos desse curso do IFB é desenvolver essas pessoas que querem começar um negócio e alcançar um nível de empreendedorismo, né? E melhorar o seu negócio, enfim.
Porque quando eu falo assim, a pessoa começou agora, ela às vezes não tem nenhuma experiência na praça. Mas hoje, o que mais nós temos nesse momento são pessoas que estão começando pequenos negócios, principalmente numa situação real de pandemia, colocando seus talentos em prática, enfim. Então, ela relata essa situação. Você, então, já tem cursos na área, tem 2 anos. Como que você trataria ou retrataria com essa cliente? Conta um pouquinho o que você faria. Nossa, nesse caso, para retratar... Seu microfone está desligado. Ok. Fica complicado de retratar porque já passou a data, certo? Nesse caso aí, teria que devolver o dinheiro para a cliente, né? Pedir desculpas e para não acontecer mais, né? No caso. Assim, tá tudo errado. Não tá tudo errado, porque já foi frustrante já para ela. Ela estava esperando um momento ali que é especial, é uma data comemorativa. Então, eu acho que foi por isso que ela tomou essa atitude de bloquear, porque ela nem tinha o que comentar, na verdade. Então, você pediria desculpas. Sim, eu pediria desculpa, sim. O que já aconteceu assim com nós, assim, com essa questão, não foi nem em relação assim a tá errado, não. A questão é em relação ao quilo, sabe? Fala assim, eu quero 2 quilos de bolo. Antigamente, a gente fazia, tipo, um pouco a mais o bolo. Só que chegou um tempo que não dava para fazer mais isso. Tipo, ficar aumentando, porque a gente estava saindo no prejuízo. Aí, o que a gente pensou? Vamos fazer tudo na balança certinho. Aí, então, muita gente veio reclamando em relação ao tamanho, certo? E aí a gente falou, não, a gente está trabalhando certinho com as medidas, o tamanho da balança. E então, a gente começou a tirar foto. Finalizava o bolo, colocava em cima da balança e tirava uma foto. Ok. Você tocou num assunto muito interessante. Eu gostaria que todos vocês gravassem isso, porque vai ser a nossa penúltima aula sobre o perfil do cliente. Por que você teve problemas, né? Em clientes que discutiram a questão do tamanho ou do quilo, tá? Tem gente que vai pedir, sim, se você falar que tem 1 quilo, hora que chegar na casa dele, ele vai pegar e vai ver se está certinho 1 quilo. Se tiver 99,9, ele vai ligar já descontando a bandeja. E nós vamos entender por que esse cliente é assim, ok? Ok. Tá bom. Então, foi muito válida a experiência, Thaís. Eu espero que a Luciana consiga, então, te atender agora, mesmo daqui de Brasília, e que você tenha excelentes experiências e não cometa isso no seu negócio. E procurar, né? Procurar ver se a pessoa já está no mercado um pouquinho mais. Pesquisar, né? Nós vamos falar dessa pesquisa também. Alguém mais teria uma outra observação para fazer e gostaria de compartilhar uma outra experiência que foi super negativa? Ó, eu já tive experiência com comida, Lani. Um pouquinho, Gésa. O Rodrigo está falando, ok? Oi, Rodrigo, fala aí. Tá, vamos lá. Eu acho que comida é sempre um negócio muito marcante. Depois que você tem uma experiência ruim, fica aquela coisa que é muito difícil de reparar, né? Então eu gosto muito de peixe. E aí já fui em restaurante de frutos do mar e tal, restaurantes mais regionais aqui da cidade, pedi um peixe, veio com um sabor, eu não sei o sabor direito, não sei se o peixe estava congelado há muito tempo, se estava mal temperado, mas não estava tão legal. Quando você tá ali, você acha que, sei lá, pode ser algum tempero, comi o peixe, passei muito mal mesmo, tive infecção intestinal e tal, aquela coisa terrível, né? E foi uma experiência, tanto é que até hoje eu não consigo comer peixe direito por conta dessa experiência. E aí fui me retratar fui falar com o pessoal do restaurante, porque era a única coisa que eu tinha comido de fato ali diferente naquele período.
E o restaurante meio que lavou as mãos. Assim, nossa, mas é o peixe que a gente serviu, não sei o quê, só você reclamou. Não acho que foi E uma tratou experiência. você dessa forma? Só você Foi. reclamou? Foi. Foi só você que reclamou, a gente não tem culpa disso. Aí eu falei, né? Assim, vou chamar a vigilância sanitária para ver o que resolve e tal. Mas não. Acabou que você não chama, papá, acabou que o negócio vai morrendo, mas, poxa, teve, além de eu ter desmarcado compromissos meus, compromissos profissionais, porque eu não estava bem, de ter ir ao médico para tomar soro, para me recuperar ali, leva tempo, é tudo. A galera simplesmente jogou ali o. E o restaurante teve pelo menos a habilidade de ligar para você, saber se você precisava de um recurso médico ou um acompanhamento, ou não teve nenhum contato mais com você, ou nem entendeu que você foi só um cliente passante. Não ofereceu nada, não, né? Ficou por isso mesmo. E eles produzem, inclusive, o peixe deles, eles falaram que o peixe era produzido por eles mesmos, né? Assim, no tanque deles Olha, lá, no criatório deles. então era um criatório, um restaurante que parecia ser confiável e no produto final não passava essa credibilidade. Exatamente. Interessante. Eu acho que a gente também tem uma pessoa aqui, Rodrigo, se não me engano, minha cabeça vai pegando, tem muita gente que trabalha com peixe, tem distribuidora, tem peixe? Não. Quem é? Oi? É a Juliana? Isso. Estão me escutando aí? Ai, Juliana. Então, interessante esse fato que o Rodrigo relatou. Você ouviu bem o Rodrigo? Escutei bem o Rodrigo. Tô horrível, gente, mas vamos lá. Não me filmando, tá ótimo. Nossa, Juliana, esse sentimento que o Rodrigo teve. Você tem o criatório de peixe, não é isso? Sim, sim. Nós produzimos peixe aqui. E distribui também para restaurante. Na verdade, o que acontece? Por enquanto, as pessoas têm, a maioria, né, vem até aqui e eles pescam o próprio peixe. Então, eles levam o peixe pescado aqui para casa e preparam lá. A gente ainda não está nesse estágio de distribuir para restaurantes e tudo mais, mas está dentro do nosso planejamento. De qualquer forma, você está distribuindo o peixe, né? Porque ele pesca e leva para casa. Sim. Numa situação dessa do Rodrigo, ele pescou, levou para casa, comeu, fez o peixe, passou mal, você como empresária aí do ramo, né? Comeu do seu peixe. Como que você vê essa situação? Problema dele, que fez o peixe errado, o seu peixe não tem problema nenhum. Como que você ajuda Olha, nessa história dele? primeiro, assim, que a gente tem que confirmar que foi de fato o peixe que fez ele passar mal, né? Sim. Então, sei lá, eu não sei exatamente como, mas primeiro teria que ser feito algum exame, alguma coisa nesse sentido, ou ele poderia pegar, trazer o peixe que ele pescou e a gente fazer algum tipo de análise, alguma coisa assim, para poder comprovar que de fato foi o peixe, né? Porque eu acho que é bem bonito quando a gente se retrata e fala assim, olha, me desculpa, pode ter sido nosso peixe, pode, mas a gente não tem como garantir. E aí vai da pessoa querer destrinchar essa história de comprovar, olha, realmente foi nosso peixe e tocar para frente com o negócio, né? Mas tem Juliana, várias possibilidades. para você e para quem quiser também responder, você acha que hoje só um pedido de desculpa resolve uma insatisfação do cliente? Porque o Rodrigo, ele teve aí quase que na verdade, ele teve uma intoxicação e o sentimento que ele teve é que o restaurante jogou o problema para ele, né? Devolveu. Você passou mal e não teve um acompanhamento, enfim. Será que hoje, na sua opinião, além dessa análise que você pediria para fazer, de fato é o que você faria na sua empresa, pedir desculpas
é o que basta hoje para o cliente? Eu acho que só desculpas não, porque o cliente ele está cada vez mais exigente e isso faz com que você, de certa forma, perca, né? Aquele cliente não vai voltar mais, provavelmente ele não volte, né? Então, assim, comparando com uma experiência passada, mas todo mundo estava comentando aí, mas assim, eu morei 1 ano na Nova Zelândia e eu tive que fazer um exame de mama lá, porque eu tenho histórico de câncer e tudo mais, e eu conversava com o pessoal da clínica por carta, assim, eles marcam o exame e tudo mais, e eles mandam essa correspondência para você, chega na sua casa, com horário, tudo direitinho, valor, e daí eu, né, tava tudo certo lá, eu fui fazer a consulta, e quando eu cheguei lá, que eles foram me cobrar, cobraram, por exemplo, assim, $600. E aí eu fiquei assim, eu falei, gente, mas na carta diz $300. Aí a moça pegou e me falou assim, mas $300 é de um lado, é de uma mama só. Oh. Aí eu falei, gente, mas eu não... eu não vim preparada, assim. Claro, eu levei o dinheiro a mais, mas era o dobro porque ela estava considerando as 2 mamas. E eu falei, isso não ficou bem claro na carta e tudo mais. E aí, mas eu paguei mesmo assim, né? Eu estava me confiando que o meu seguro ia me ressarcir, mas no final das contas o seguro não me pagou, não me devolveram o dinheiro. E aí eu paguei, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu recebi uma ligação do pessoal da clínica. E eles me falaram, Juliana, a gente viu aqui, né, a carta que nós enviamos até você e tudo mais, e a gente quer devolver o seu dinheiro. Você tem como vir buscar? Entendi. Tá certo. Mas é muito complicado, né? Aí eu falei, eu tenho. Devolveram o dinheiro e cobraram, né? Tá certo. Rodrigo, alguém gostaria de colocar mais alguma coisa sobre essa experiência? Lani. Pode falar. Eu tive uma experiência agora já com essa entrega do iFood, né, para a gente sair menos de casa. Então, aqui em casa, como tenho várias pessoas com risco, a gente está pedindo mais coisas de fora, né? Uhum. Aí pedi um hambúrguer, era numa sexta-feira, pedi um hambúrguer, e isso era cedo da noite, era umas 7 horas. E aí, no iFood estava mostrando que já tinha saído o pedido do restaurante e não chegava o pedido aqui em casa. E aí eu liguei para o restaurante, falaram que o pedido já tinha saído, e isso 2 horas depois. Eu sei que no final da história, o pedido veio chegar aqui em casa, eu pedi 7 horas da noite e veio chegar aqui em casa 11. Nossa! E ainda totalmente frio, né? E aí eu falei que eu não receberia. Eu falei, não, eu não quero, porque eu pedi, era 7 horas da noite, liguei várias vezes para o restaurante disse que que o motorista já tinha saído e não me deu uma resposta mais. Aí o motorista que veio falou assim, é porque o meu pneu furou e aí aconteceu um problema e eu não pude trazer. Eu falei, mas se o pneu furar e você trazer a comida fria, principalmente hambúrguer comer frio, não dá certo, então eu não aceito. Eu vou pedir o ressarcimento no iFood. Aí cancelei e deixei ele voltar com o hambúrguer. Aí depois fiquei muito brava, mas assim, eu já tinha sido atendida há um tempo lá. Aí liguei lá e reclamei, falei que o motorista, o motoboy tinha trago o hambúrguer, mas eu não tinha aceitado, porque estava frio e eu tinha pedido desde as 7 horas da noite. Aí eles pediram desculpa e tal, aí só pediram desculpa. Aí eu fui lá na página da rede social deles e fiz a reclamação. Quando eu fiz isso, aí no outro dia eles me ligaram, pediram desculpa, perguntaram que dia que eu ia estar em casa e que hambúrguer que eu poderia escolher, que eu pudesse escolher qualquer hambúrguer do menu, que eles iriam me encaminhar. Aí no dia que eu estava em casa, eu falei que estava, eles ligaram, perguntaram se eu podia entregar. E aí eles foram e entregaram, então, e aí fizeram um bilhetinho à mão pedindo desculpa pelo acontecido. Então, assim, aí eu fiquei com raiva naquela hora, mas mesmo assim eu ainda compro deles, porque eu sei que foi algo que aconteceu. Opa!
E aí eles tiveram a preocupação de pedir desculpa e não só pedir desculpa com palavras, né? Mas com ações. Então, eu ainda continuo gostando da hamburgueria. Mas se eles tivessem pedido só o desculpa e deixado por isso, eu ia falar mal deles o resto da minha vida. Perfeito. Isso mesmo. Então, vamos lá. Na aula passada, muito bons depoimentos. O que nós vamos fazer com todo esse bate-papo aqui que nós fizemos agora? Né? Por isso, essa foi a pergunta que eu fiz no final. Será que só pedir desculpas é o que o cliente espera hoje, em meio a tantos recursos, né, de internet, e as pessoas de mídia, e explorar isso na mídia, denegrir a imagem? Então, aula passada, nós falamos dessa importância de nós termos um diferencial competitivo no nosso atendimento. Nós vimos aqui 3 experiências muito interessantes e 2 experiências dessas foram provocadas, tá bom? Foi uma pegadinha que eu fiz com vocês. Por isso, eu comecei a aula bem tipo brava, quem apareceu percebeu, né, quando eu entrei, para mostrar para vocês como é... Alguém teve essa sensação de que eu entrei meio brava assim na aula? Ou ninguém percebeu? Não, só que você estava agoniada, mas brava não. Então, agoniada, ótimo. Estava, Luciana? Não? Estava. Na verdade, eu queria passar essa sensação para vocês. Thaís, estava brava? Estava séria. Séria, né? Então, isso foi bem provocativo mesmo, para mostrar para vocês que em determinados momentos de pressão, o cliente ele pode ter esse comportamento de ser bravo, de querer explicações e de querer principalmente uma solução. Por isso que na apostila de vocês aí, tem assim, abrir os olhos e o coração para o cliente. Quando foi tratado sobre o assunto dos doces, a Thaís trouxe uma situação e que a Luciana coloca diversos pontos que é importante a gente observar, né? Será que ela fala, eu teria que retratar com o cliente. Numa situação dessa, será que só retratar com o cliente é o suficiente para você ter o seu cliente de volta ou causar aquilo que nós falamos na aula passada, uma excepcional experiência de compra com o cliente? Não, não é. Hoje em dia, só o pedido de desculpas, meu povo, não vai resolver. O cliente sempre, ele vai achar que ele está em vantagem naquilo que ele pede. Como a Luciana bem colocou, a gente sempre mandava um pouco a mais de bolo. Quando eu levo isso para o tamanho real, 1 quilo parece ser um bolo de meio quilo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que reconquistar um cliente é muito mais caro. Tem fontes que eu vou mostrar para vocês que testificam isso. E a importância de você orientar bem o seu cliente. Eu estou falando em todos os níveis. De qual é o peso, as informações nutricionais. Hoje eu tenho um pequeno negócio que eu estou iniciando, estou aperfeiçoando nisso. E o cliente, ele quer saber porque ele sempre vai procurar a vantagem. São todos os clientes que são assim? Não, nós vamos ver na penúltima aula. E por que que ele é assim? Porque é um perfil de um cliente totalmente analítico. E a Luciana, por ela ter um perfil mais afável, ela colocou que ela se retrataria, né? Mas o que essa cliente, o que essa empresa, no caso, que a Thaís trabalhou aí para nós, foi fictícia, tá, Luciana? Foi proposital, para ver sua reação mesmo. Eu queria ver como que você iria se comportar com o seu negócio. Você fala no tempo de mercado. Gente,
ela fala fazer uma pesquisa no tempo de mercado. Isso é imprescindível para todos os negócios. Seja você que está começando agora, você pode estar começando hoje um empreendedorismo, só que você já tem um histórico de excelência no que você fez no passado, seja numa empresa pública, numa empresa privada, como você se relaciona com as pessoas, percebem, entendem que não é só o seu negócio em si, mas a experiência de que você é, porque você é uma marca, você é a marca do seu negócio, vocês já estudaram isso. Então, quando ela fala pesquisar o tempo, eu chamo a atenção para a escola, para o consultório, para a empresa que é de filmes, da Ana, enfim, de todos vocês, que a credibilidade ela tem que estar desde a marca de vocês, fazendo essa comunicação, com o que vocês vão dizer, na forma que vocês vão atender um cliente por telefone, pelas redes sociais, ou até diante mesmo de um problema desse. Então, essa cliente que a Thaís escolheu ser, ela disse que o fornecedor bloqueou ela. Quero dizer para vocês que, mesmo ela supondo essa história, não é uma realidade longe, porque o que a gente mais tem hoje é fake news. Empresas que não existem. Pessoas querendo vender, pessoas querendo comprar. Estão comprando onde levam vantagem. Então, eu quero orientar todos vocês que nessa, abrindo os olhos para o seu cliente para causar uma experiência perfeita de compra, mostre a credibilidade que a sua empresa tem. Eu faço uma pergunta para vocês. Você, passando num trânsito, tem uma placa escrita à mão, mal pintada, pendurada num poste, escrito assim, tratamento dentário, clareamento, escrito tudo todo. Isso vai te trazer uma credibilidade? Não. Deus. Você nem passa lá que vai ficar dentado, né? Então, isso vocês já estudaram um pouquinho de imagem, de marca lá atrás, e eu estou falando de credibilidade, porque onde o cliente ler a sua marca, ler o seu nome, ver a sua empresa, ele vai precisar sentir essa credibilidade. Mesmo Professora, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Que eu acho que uma coisa bem concreta, como é que está sendo essa migração de atendimento ao cliente com home office? Porque quem está acostumado a fazer uma apresentação bem elaborada, ao vivo, e que precisa desse contato para poder vender bem, e também se é venda direta ou indireta, se cada um aqui produz o próprio produto, se é um produto físico, se é um produto imaterial, né? Assim, eu digo, muita gente falando de comida, mas, por exemplo, atendimento psicológico é uma consulta, né? E, enfim, essas adaptações de quarentena e como é que vai ficar o atendimento ao cliente nessa nova era, porque já mudou, né? Assim, de fato. Já mudou. A gente falou um pouquinho muito rápido disso, e na apostila eu até fiz questão de colocar isso para vocês. Esse tempo já mudou, o futuro já é hoje, e a gente vê que as empresas hoje já estão em adaptação do home office, mesmo aquelas que nunca compraram essa ideia. Eu estava lendo vários artigos e percebendo que esse é um momento de mudança, e eu até falei isso para vocês na aula passada, o comportamento desse cliente ele já mudou. Ele já mudou. Então, o que a empresa tem que fazer? Além de uma palavra que está sendo muito usada, reinventar, mas não perder a sua qualidade de atendimento mesmo de home office, sem você perder a credibilidade diante do cliente. Claro, a gente sabe que as vendas diretas, corpo a corpo, elas ainda são muito fortes, porque você tem um poder melhor de persuasão, de olhar nos olhos do cliente, de contornar situações, de propor negociações. Mas hoje também, as vendas também aumentaram no e-commerce, e muito, principalmente agora. A gente viu o exemplo aí do iFood, que é uma referência de uma startup, né? E que resolvendo soluções e conflitos imediatos, porque todo mundo precisa comer para ontem, rápido. A fome não espera.
Então, o que eu diria para o seu negócio? As empresas que não se adaptaram ou nunca aceitaram um trabalho de home office, hoje estão adaptando e já podem citar que estão colhendo mais produtividade dos seus colaboradores em ter um tempo mais livre e cada um produzindo de forma mais tranquila na sua casa. Porque está na sua casa. É o conceito que o Rodrigo tem do atendimento, do consultório passar a proposta de uma casa. Então, coincidentemente, eu estava até lendo esse artigo sobre isso ontem. Então, o que fazer para você não perder essa performance? O que você não pode perder, Ana, e vale para todos, é o contato visual e a credibilidade de acompanhamento com o seu cliente. Você está desenvolvendo um produto, você vende serviços, né? Então, o tempo todo, você ter uma apresentação cada vez mais dinâmica. Hoje tem muitas plataformas, hoje tem muitos muitos recursos que você pode fazer apresentações que aproximam o cliente da sua verdade, né? Além dos canais que a gente tem aí na apostila também, que vai abrir você para inteirar. O que o cliente não pode sentir é sozinho. Então, uma apresentação de enviar mídias, de mostrar que você está próxima, do acompanhamento, porque hoje, principalmente, se antes a gente tinha um serviço de atendimento ao cliente, ao consumidor, e era um acompanhamento, hoje isso é dobrado. Porque você pode fazer isso pelo chat, você pode fazer isso pelo WhatsApp, você tem a inteligência artificial que ajuda muito, mas não perder, mesmo distante, essa essência presente com o cliente. Esse é o momento de maior comunicação com o cliente, que eu diria. A questão da inteligência artificial tem que ter um cuidado para que ela não domine e direcione a venda ao invés de você usar como instrumento, né? Perfeito. Saber usar as tags corretamente. Desculpa, só uma pergunta, uma curiosidade mesmo, aproveitando que tem tanta gente da área de gastronomia, de comida. O iFood, o Rappi e alguns aplicativos, eles estão sendo muito questionados pela questão ética. Sim. De não pagarem bem os entregadores, ou de não darem cobertura de saúde, e isso acaba influenciando na escolha de compra, né? Na questão do... E, ao mesmo tempo, tem gente também que só quer a praticidade do produto e não se importa muito com as políticas de cada empresa. E aí eu fico pensando, assim, nessa solução que foi de uma semana para outra, de empresas, de restaurantes que não entregavam, que tiveram que fazer isso, usar o WhatsApp para atendimento e não tinham tudo catalogado para o cliente poder saber. Então, estava manualmente escrevendo. Teve até restaurante que mandou áudio falando o que tinha, ou tirando foto dos produtos sem uma qualidade uma qualidade assim, estética para atrair. E, ao longo das semanas, foram se adaptando. E o que eu vi, assim, eu como cliente, né, quando a gente fala de cliente, é bom a gente pensar em nós, né, como nós somos tratados como gostaríamos. Que o atendimento por WhatsApp, ele é muito mais personalizado, né, que eu acho que é uma coisa super legal. Eu tive ontem eu tô um pouco meio de cama, assim, não é Covid, eu espero, não é. Mas, enfim, mandei para um restaurante que eu gosto muito e falei, tem um shot de imunidade, que é uma bebida para imunidade, tem. E, pão de queijo vegano, eu não quero porção, tem eles mandaram de brinde com bilhetinho, fique bem logo, nossa cliente, sabe? Todos assim, já no iFood, no Rappi e tudo, a vantagem é a agilidade de ter toda a catalogação. Você vê as fotos, já clica, já faz, e não dá muita margem ao erro humano, digamos, porque é um aplicativo. Você responsabiliza a tecnologia, às vezes por um mau atendimento, né? Terceiriza. Ou às vezes, a história da nossa colega, que a comida chegou no dia seguinte, às vezes é bug do aplicativo mesmo, não é irresponsabilidade do restaurante, né?
Enfim, só estou refletindo sobre essa questão do atendimento ao cliente no mundo virtual, porque a gente está, de fato, refém dos instrumentos, né, dessa convergência digital. E às vezes a gente acaba virando refém dos aplicativos, como cliente ou como empresa, e as taxas, a questão administrativa. Eu queria saber, assim, o que vale a pena a gente investir para melhorar o atendimento do cliente, sabe? Muito boa sua análise, e como a gente disse, né, as empresas estão se reinventando, se readaptando a esse novo cenário, e eu vejo também que, claro, são startups que estavam um pouco mais tempo no mercado, como um iFood, por exemplo, uma Rappi, mas não estavam preparados para um boom como esse. Um boom de entrega, um boom de velocidade, um boom de rapidez mesmo, preparado para uma explosão como foi. O mercado tem isso, né? Às vezes ele nos surpreende todos os dias com novidades em produtos e serviços. Quando a gente fala dessa inteligência artificial, e você fala do bilhetinho, e a gente fala do atendimento WhatsApp, nós, empresas, temos que estar muito ligadas a isso pelo seguinte: a inteligência artificial, como você pode colocar a mensagem que você quiser para quando for acionado o WhatsApp, primeira coisa é não ser robótica. E segundo, não ficar tentando adivinhar o tempo todo o que o cliente deseja, né? Então, essa inteligência artificial, ela tem que ser muito bem programada, muito bem pensada, de uma forma que naquele primeiro momento seja um contato de resposta com a sua empresa, dizendo, tipo assim, oi, eu te vi, cliente, eu estou aqui, pronto para falar com você. Esse é o sentimento que esse primeiro momento do contato com o cliente através dessa inteligência artificial passa esse sentimento para o cliente. Mas lembrando que quando você pergunta, oi, cliente, tudo bem? Aqui é a Suzana, é operadora virtual, enfim, você tem que preparar o seu texto de uma forma também que, da forma que você cumprimenta e pergunta, ela se sinta respondida, e se ela perguntar, você ter a resposta. Nem que você tem que ter um grupo ali para fazer essa resposta depois, online, direta com o cliente. Então, é uma questão que as empresas ainda estão estudando, aprendendo esse todo, né? Quando a gente fala que hoje, quando você coloca que hoje a solução pelo WhatsApp, ela está muito mais personalizada, está. Por quê? Porque hoje nós estamos deixando de conversar para teclar. Então, nós estamos muito mais preparados para teclar. Haja vista que tem empresas que não, mesmo o WhatsApp sendo comercial, eles não falam, eles só teclam. E te diz isso, olha, esse WhatsApp não é possível falar. Porque ele vai ter um script padrão, como sempre foi o telemarketing, ter um script padrão, e fazer esse atendimento por aí. Quando a gente fala dessa aproximação, eu até citei isso também na aula passada como um bilhetinho que eu coloco nas minhas marmitinhas, personalizado o manuscrito. Isso eu estou te dizendo o seguinte: eu não estou te vendo, cliente. Eu nem sei quem você é, mas vai aqui o meu bilhetinho de compromisso e qualidade de atendimento, como chegou para você. Espero que você esteja melhor. O que ele quis dizer com isso? Quando ele faz à mão o manuscrito, ele está dizendo, estou próximo de você, tá? Por mais que a gente esteja separados por canais virtuais, mas eu estou próxima de você. Então, o que nós precisamos? Adaptar urgente. Vai ter a empresa que vai atender como massa, que é o exemplo do iFood, que é o exemplo do Rappi e de tantos outros, que pode trabalhar, vou dar um exemplo, com os chineses em massa, entrega sem qualidade, assim como também vão entrar outras empresas expressando qualidade e respeito ao cliente. Quando você fala assim, o cliente ele pode escolher de quem ele quer comprar. Sim, é um perfil de cliente.
Assim como o cliente, às vezes, só compra de empresas se o produto for sustentável, se for orgânico. E também, se ele maltrata o cliente, ele também pode deixar. A gente lembra do caso da Zara. Todo mundo lembra do caso da Zara, da mão de obra escrava? Alguém lembra disso? Sim, sim, eu lembro. Então é a mesma coisa, é um perfil de cliente. Então, Ana, servindo para todos, né? Espero ter conseguido acompanhar aí o seu raciocínio. É um momento em que a gente está renovando o estudo do comportamento do cliente. Eu acredito muito que o comportamento ele já mudou e a tendência é continuar cada vez o cliente mais caseiro e mais exigente, até porque a gente não sabe o resultado de tudo isso, o fim de tudo isso. Então, o cliente ele vai querer cada vez mais entrega personalizada, com qualidade e relação direta com o cliente, mesmo que virtual. Então, quando a gente fala desse atendimento do Rodrigo, por exemplo, que é psicólogo, com certeza o cenário por trás dele, quando atende-se criança, adulto, tem que estar condizente para que a pessoa se sinta totalmente em casa, à vontade para falar. Isso em todos os segmentos. Eu posso fazer uma colocação? Sim. Oi? Pode falar, Adriana. Então, eu não vou ligar a câmera que eu tô bem feinha. Eu entrego o sex shop em casa, né, por delivery. E nos primeiros dias, quando eu reabri a empresa, eu fiquei pensando em vários tipos de embalagem para poder enviar para o cliente. Que seja discreto, mas que também fosse diferente dos outros sex shops. Então, toda entrega, eu pedia feedback. E aí eles sempre me davam um retorno. E a cada retorno eu melhorava cada vez mais a forma de mandar para eles. Aí, quando eu achei que estava tudo ótimo, teve um cliente que mandou de volta falando que porque ele era dono de um salão e o produto foi entregue em um salão. Então, as pessoas ficaram curiosas para saber o que era e ele não podia falar, né? E aí ele pediu para que colocasse como se fosse presente. Então, eu comecei a perguntar para os clientes se era eles que iriam receber ou se seria terceiros que iriam receber, para eu mandar de forma diferente, entendeu? Sim. Eu acho que esse detalhe é muito importante. Assim, como a menina que recebeu o bolinho acabou não recebendo, a questão do peixe, tudo assim. No geral, eu estou falando assim na entrega mesmo, que as empresas não fazem esse feedback o tempo inteiro. E seu produto é um produto delicado quanto os outros, né? Que é produto e serviço. E você coloca uma coisa interessante, né? Esse trabalho serve para a Ana e para todos aí que estão ouvindo, para o grupo. Gente, o que ela acabou de falar, eu vou resumir para vocês. Mesmo comprando à distância, o cliente ele ainda exige ser luxado, acompanhado. Nessa apostila que eu montei para vocês, fala do feedback. É só acompanhando o cliente que hoje, em meio a tantos concorrentes, a uma gama de empresas, de produtos e serviços, você vai conseguir se diferenciar no mercado. Por isso que eu perguntei, qual é o seu diferencial competitivo? A Adriana traz um fato muito relevante. Como você gostaria de receber esse produto? Talvez, quando a Adriana faz essa abordagem, o cliente pode até pensar, por que ela está me perguntando isso? Ela não sabe quem está por trás, quem é esse cliente. Então, um cliente adepto aos produtos do sex shop. Mas qual é o perfil desse cliente? É para ele? É presente? É homem? É mulher? É tímido? Gostaria de uma embalagem diferenciada? Perfeito. Nota 10 para você. Então, pergunte sempre ao seu cliente o que ele precisa. E o que você vendeu e apresentou está seguro. Não perguntando nunca se ele tem alguma dúvida. Porque se a gente pergunta para o cliente se tem uma dúvida, a gente está dizendo para ele que nós não conseguimos expressar de forma inteligente características, benefícios e todas as informações referentes aos nossos produtos e serviços.
Então, a gente vai sempre perguntar para ele, posso te ajudar em algo a mais? Essa é uma pergunta que você vai fazer sem descredibilizar a si próprio. Todos entendem isso? Se entendem, dá um oi, um joia aí para mim. Sim. Ok. Uhum. Então, é uma pergunta meio, vamos dizer assim, estúpida. Quando a gente falou assim, você entendeu? Então, você mesmo está caindo em descrédito como uma negociadora, como uma vendedora, em perguntar, em deixar uma margem suspeita de que você não se explicou bem. Assim é o caso também da Luciana, que falou, né, um pouquinho eu volto aqui na credibilidade, acompanhando, quando ela fez o exame que ela estava pagando apenas um lado da mão. Olha que interessante isso. Se você não consegue explicitar em todos os detalhes e com grande nível de informação, mesmo que seja uma inteligência artificial, você ou seus colaboradores com riqueza de detalhes, o cliente sempre vai levar o prejuízo. Então, não é a Luciana, é ai, Jesus, Ana Paula, né? Que é a do peixe. Então, procurem sempre, aos olhos do cliente, ter essa riqueza de detalhes. Paciência. O sentimento que eu quis passar para vocês aqui no início era de algo afobado. Paciência num atendimento. As pessoas estão dando soco, não é na cara do povo mais, é quebrando o celular porque ele trava. Como bem disse a Ana, às vezes pode ser um bug e ter um atraso no pedido. Então, se hoje você trabalha com todos esses recursos, eu quero chamar a atenção de vocês para vocês ficarem atentos. E quero voltar lá na provocação, rapidinho. Esse cliente oculto que eu fiz aqui com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, é uma forma de deixar a aula um pouco mais dinâmica, porque a gente não tem muito como trocar, além das atividades que vocês têm aí. Então, voltando aqui no que o Rodrigo falou, né? Não deixe nunca o cliente... Tudo que eu estou falando para vocês já está lá na apostila, tá, gente? A gente só não está seguindo ali para não ficar massificado, assim, chato. O restaurante, a empresa devolveu um problema para ele. Eu me lembro uma vez eu fui comer um espetinho, eu como uma boa goiana, eu gosto muito de um churrasquinho, de um espetinho. Eu estava grávida, eu estava com muita vontade de comer um espetinho. E eu pedi um espetinho de filé, se não me engano. Eu sempre peço um filé ou uma picanha. E veio duro. E eu falei para o moço, né, do espetinho, falei, olha, nossa, essa carne nunca foi filé, ou era picanha, sei lá, tá muito duro. Olha o que ele respondeu para mim. Querido, isso deve ser boi velho. Então, eu entendi que aquilo era tudo que aquele fornecedor, aquela empresa poderia me oferecer. Um boi velho. Quando eu lembro disso, eu morro de rir, porque é muito engraçado. Então, foi o que aconteceu com o Rodrigo. Não joga o problema no colo do cliente. O cliente não tem culpa, ele não sabe se o boi é magro, se é novilha, se é novilha. Ele não entende do seu negócio. É você que entende. É você quem tem que dar as diretrizes para ele. É você quem tem que dar as características e os benefícios para ele se sentir seguro. Né? Pedir desculpas não é só a solução para o problema. Eu já tive alguns problemas de trocar pedidos, por exemplo, eu mando um outro pedido para o cliente. Mas você mandou a mais. Meu pedido de desculpas, para que você não seja exposto nas mídias como de forma negativa, né? Então, sempre lembre disso, a informação completa do seu cliente. Até aqui, vocês têm alguma observação a fazer? Eu vou compartilhar aqui a nossa tela, mas eu quero saber se vocês têm alguma observação, querem perguntar alguma coisa. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Tá. Sim. Beleza.
Então, aí na tela, a gente está falando um pouco de tudo isso. Ser desagradável, má vontade, atendimento mecânico, o empurra-empurra, né? Já falamos aí ausência de resposta. O próprio Rodrigo, ele não teve nenhum acompanhamento com o restaurante. Então, faça o seu acompanhamento. Você que mexe com o cinema, com o roteiro, uma roteirização, né? Não entendo muito bem, mas vou falar aqui, em qualquer canal seu de serviço, sempre ligue para fazer o pós-venda. A gente fala aí do pós-venda, a gente acha que isso é tão antigo, mas esse é o diferencial competitivo da sua empresa. Não queira, gente, só vender. Queira causar uma experiência espetacular com o seu cliente. Anotem isso aí no coração de vocês. Isso tem que ser a alma do negócio de vocês. O cliente ele precisa ser acolhido durante o tempo todo. Por isso que eu disse do atendimento não ser robótico, mas no primeiro contato ele dizer para o cliente, estou aqui, estou te vendo. Né? Então, com isso, você vai causar todo o encantamento, a fidelização do seu cliente. Não esqueçam que fidelizar clientes não é só você ter o cliente comprando de você hoje, amanhã e depois, tá? Fidelizar cliente é muito mais do que isso. É fazer o seu cliente ser dependente de você, do seu negócio. Fazer ele pensar em fazer um roteiro, um vídeo, uma peça, um atendimento, ele vai procurar você. E o nosso maior desafio, sorriso nos olhos. Eu quero deixar para vocês aqui uma tarefa. Todos estão acompanhando aí, né? Nós vamos levar o cliente, os nossos clientes, seus clientes, a viver momentos mágicos todos os dias. Em marketing, a gente fala do momento da verdade. Qual que é o momento da verdade? Quando você cumpre todas as etapas que vocês viram dos 4 P's ali. E quando o cliente torna-se satisfeito. Quero que vocês lembrem que a sua venda, seu atendimento, ele não termina quando o cliente paga você. Quando você manda um link para ele pagar pelo cartão de crédito, ou quando você faz uma transferência, um depósito. Não termina no check-out. Aliás, esse é um ciclo que não vai ter fim. Por quê? Da mesma forma que você começou com emoção, você tem que ter um bom atendimento na hora da razão, que é na hora do check-out, finalizar essa compra. Então, eu tenho uma tarefinha aí para vocês, aliás, 2 tarefas. E quero que vocês façam para a próxima aula, depois vocês vão colocar na plataforma. E vocês vão me enviar, que eu quero ler e ajudá-los nessas respostas. Então, tem um momento de reflexão. Cada vez que você refletir sobre o seu negócio, sobre as histórias que nós estamos contando, você vai aperfeiçoar seu atendimento. Então, tá assim, ó, você vai fazer uma análise do atendimento da sua empresa com seus clientes. E após você rastrear cada passo, você vai escrever de forma minuciosa, pensando no seu negócio, o que você entende por encantar os seus clientes. Então, a Ana Arruda trouxe uma posição bastante nova que a gente tem conversado, e principalmente nesse momento de pandemia. As pessoas estão doidas para sair de casa, mas está todo mundo com medo de sair de casa. Então, ainda continua o encantamento virtual. E você vai elaborar um plano de ação para você inovar o seu atendimento. E você vai ajustar o que não está satisfatório. Bom, eu não faço feedback, eu não acompanho o pai do aluno, eu não ligo para saber se meu paciente ficou bem depois daquela sessão que foi de muitas emoções. Eu não passo uma mensagem para ele. Eu não ligo na outra semana para saber se aquele cliente precisa de mais algum produto, do sex shop, ou enfim, ou contar novidades. E você vai fazer um plano de ação, pelo menos com 4 ações iniciais. Eu vou mandar uma planilha para vocês, do 5W2H, e você vai montar essa planilha aí.
ela está bem autoexplicativa. Você vai colocar o quê, que é o objetivo, é o seu negócio. O que você vai fazer é a ação. Como você vai fazer. Sempre o verbo vai estar no infinitivo, como você vai fazer, está tudo explicado. Depois você vai fazer por que você vai mudar, está propondo aquela ação. O verbo sempre vai estar no gerúndio, que é a forma correta de fazer. E você vai colocar quem vai ser o responsável, que dia que você vai fazer, quem vai fazer com você. Então, tem o dia, o responsável e a ação proposta. Qual que é o objetivo disso, pessoal? Quando nós terminarmos a nossa aula, que eu já estou sentindo faltam só 2, eu quero que vocês já terminem esse módulo com seu plano de ação prontinho para você alterar suas mudanças. Então, Ilane, eu sou daquelas que faço o pedido até hoje na cadernetinha aqui, sou bem antiga, não tem problema. Você precisa atualizar. O que você vai atualizar? Todo mundo concorda em fazer essa atividade? Sim. Beleza. Aí vocês vão ler aqui, depois embaixo, com tudo isso que a gente conversou, soluções rápidas. Não, eu estou muito lenta para dar solução para o meu cliente, muito lenta para dar resposta, ou eu estou com uma margem de tempo muito apertada, eu falo que eu vou entregar o plano, a proposta, a apresentação do produto e serviço em 2 dias, e estou apresentando em mais tempo, estou excedendo esse tempo, está me fazendo perder credibilidade. Eu não estou conseguindo dar o retorno para todos os clientes que estão entrando em contato comigo. Então, talvez você vai ter que propor uma ajuda, né, no seu atendimento, seu contato com o cliente, e vai falar um pouquinho. E aí, eu quero que vocês já leiam para a próxima aula sobre o saque, e eu vou disponibilizar também para vocês esse artigo que fala dessa inovação que a gente discutiu um pouquinho aqui com a Ana. Conversamos um pouquinho com a Ana desse novo perfil. Então, e aí vai dizer, né? Quer crescer sua empresa? Então, você não pode esquecer. Você perguntou, você tem que dar a resposta para o cliente. É mais ou menos assim. Senhores clientes, desculpem o transtorno. Estamos trabalhando para melhor atender. Você disse para ele que você está melhorando. Mas se daqui a um mês, quando o seu negócio reabrir e o atendimento não for satisfatório, não valeu os milhões de reais que você investiu lá. Então, se você vai fazer uma pesquisa, se você vai perguntar para o cliente, você tem que ter uma resposta para ele. Perguntou, respondeu. Lembre-se que a sua empresa tem que estar sempre acessível. Sempre acessível. Então, nesse plano de ação que vocês vão fazer, daqui a pouco eu vou mandar a planilha para vocês. Vocês vão receber por aí um Excel bem facinho. Para você se profissionalizar, você vai colocar tudo isso que está aqui. Para você aprimorar o seu negócio. Eu gostaria de saber de vocês se valeu a pena essa aula de hoje, esse momento que nós tivemos. Muito. Maravilhosa essa aula, nossa, adorei. Gostou, Luciana? Quem mais falou? Eu acho bem bacana, Alane. Eu acho que, de repente, um negócio interessante que a gente poderia fazer porque minha área é mais área de serviço, né? Então, eu sou psicólogo e é difícil, às vezes, ter alguma ideia para, enfim, tentar melhorar um pouco. A relação com o nosso cliente é fundamental, inclusive até para o próprio processo terapêutico, mas é difícil pensar em algumas estratégias para ir além do senso comum nisso aí. Então, de repente, se a gente pudesse compartilhar algumas experiências a mais, por exemplo, esse negócio de mandar bilhetinho anotado à mão, eu tenho visto que virou quase que um padrão, né? A gente pediu pão aqui esses dias, veio com bilhetinho também. Eu achei uma iniciativa bem legal. Então, se a gente puder compartilhar mais experiências desse tipo, eu acho que vai ser bem bacana também. Então, já fica para o plano de ação da próxima aula. E eu gostaria que vocês não trouxessem só situações frustrantes, como eu trouxe hoje, que foi uma pegadinha que eu montei aí com a Thaís e o Rodrigo. Eles foram os meus
coadjuvantes, né? Obrigada por vocês, fizeram muito bem. E a gente trocar, porque esse é um momento de troca mesmo. E, Rodrigo, eu acho que você, nos seus atendimentos online, você tem que trabalhar muito com essa questão lúdica, muito papel, escrever mesmo, fazer a pessoa sentir próxima de você, que o atendimento está junto de você, né? Olhos nos olhos. Ter esse momento do V0 mesmo, de olhar no olho do olho mesmo, aqui separados por uma tela, mas levar essa emoção para o cliente. A Luciana fazer o cliente sonhar com os bolos, com a festa, e mesmo se os colegas todos da escola não vão estar lá presentes, como impressionar esse aniversariante, né? Eu estava vendo a Fátima Bernardes, e aquela questão das mensagens, né? Carros de mensagens estão voltando. E será que alguém... Aí perguntaram para ela se ela gostaria de receber. Ela falou, eu não. Né? Então, estudar, nós vamos estudar esse perfil de cliente, né? O que esse cliente quer e não deixar de encantar em nenhum momento. Nós todos estamos passando por um momento muito tenso e inovar vai ser o nosso diferencial competitivo. Então, para a próxima aula, vocês vão trazer essas experiências positivas, como eu trouxe para vocês. Lembra da pousada? Se chama Pousada, lá em Pirinópolis, eu indico para vocês irem conhecer. Pirineus, que chama, não é aquele resort, Pirineus. Acho que é isso mesmo, vou conferir. Ela é um pouco distante, mas o cara abre uma caixa de sabonete, pede para eu escolher ter uma afinidade com o cheiro no final de semana. Isso tudo é um diferencial extra mega power. E vamos compartilhar isso. Porque benchmarking é isso. A gente vai no mercado, vê o que o concorrente está fazendo, copia e faz melhor. Todos entendem isso? Então, me diz aqui, Daniele, você que não falou nada, essa aula foi interessante para você hoje? Muito interessante, professora. Por que valeu a pena? As dicas que você deu sobre fazer os feedbacks, não perguntar se tem alguma dúvida, e sim falar o que eu posso fazer para te ajudar, eu achei muito interessante essa parte. É bem importante, né? Porque normalmente a gente tem a mania de perguntar para a pessoa se ela está com alguma dúvida e na verdade, isso está descredibilizando a gente. Eu achei bacana essa parte. Legal. Então, eu aproveito o ensejo. Quando a gente está fazendo um atendimento com um cliente, a gente pensa que a gente está sendo bem elegante em dizer para ele assim, qualquer problema, você pode me ligar. Na verdade, nós estamos condicionando a mente dele a ter um problema. Sabia disso? Porque quando ele compra a cadeira lá na sua loja, que ele chega e senta, o banco quebra, ele fala, bem que ela falou que eu poderia ter um problema. Então, a gente nunca vai levar para o atendimento o condicionamento negativo, sempre positivo. Olha o psicólogo aí para nos ajudar. Você já tem que, na hora do seu atendimento, já criar essa experiência, expectativa excelente de atendimento do início ao final da compra. Então, gente, palavra problema, se você tem mais alguma dúvida, risca isso do vocabulário. Parecem coisas sutis, né, Daniela? Mas tem muito valor. Alguém quer mais falar? Thelma, fala. A gente não pode nunca dizer, então, que se tiver algum problema ou alguma dúvida, porque isso, de fato, pode ser que até se gere, né? Sim. E aí a pessoa já fica meio... bem que ela falou que poderia, de fato, ter alguma coisa, né? Então, quando a gente oferecer o produto, já oferecer com uma perspectiva positiva, né? Olha, está aqui meu cartão, meu contato, meu WhatsApp, estou à disposição, pode me chamar a qualquer momento. Você disse tudo a mesma coisa, né? É a mesma coisa quando você dá um presente, você fala sucesso com o presente. Dependendo do perfil do cliente que está recebendo isso, ele pode entender de uma forma irônica. Será que o que eu vou dar vai fazer sucesso ou vai ser frustrante? Pensa, gente. O grande lance aqui desse curso é você pensar com a cabeça do cliente, em todos os aspectos. Sucesso com presente. Tem vendedor que fala assim, não tem?
Aí chega lá, nossa, não era a cor que eu queria. Ela me desejou sucesso com o presente, mas ela não fez a pesquisa necessária para vender o produto certo para você. É igual, vou pegar um exemplo aqui facinho também. A Luciana faz um bolo lá, sucesso com o aniversário, mas ela não pesquisou se quem vai receber o bolo gosta de chocolate ou branco, de bolo de... Eu detesto bolo de fruta. Meu negócio é chocolate. Aí ela manda um bolo cheio de pêssego, de maçã, de abacaxi. Sucesso com o bolo. Tá lindo, maravilhoso. Tem até um pombinho lá em cima. E aí? Frustrante, né? Então, a pesquisa é tudo. A gente vai falar um pouco mais disso. Eu nem queria acabar a aula, mas a gente tem que acabar, né? Pois é, tá tão bom. Então, vocês vão fazer essa tarefa. Daqui a pouco eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. Eu estou à disposição. Se vocês precisarem, pode chamar. Está bem autoexplicativa. E façam mesmo, fechem aí, continuem o espaço de vocês, façam o plano de ação, para no final da última aula, você já ter o seu plano de marketing pronto e o seu plano de atendimento pronto. Eu queria muito desejar uma boa noite para vocês. E que Deus abençoe, que vocês tenham uma ótima semana. E que seja uma semana de muito sucesso e de muita expectativa positiva. E que nós vamos vencer tudo isso com muita excelência. A excelência já estamos vencendo. É a palavra mágica. Eu quero chamar a professora Carla para ter um espacinho aí para ela, se ela estiver ouvindo. Em dobro para você, professora. Obrigada. Um beijo para vocês. Abraço. Obrigada também. A Carla está aí? Carla, tá aí. É com você, teacher. Ando aqui. Oi? Seu microfone está desligado. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Então, gente, acompanhei a aula. Está travando meu computador. Minha parte... aqui, gente. Não, aqui tá ótimo. Beijo, pessoal. Tudo certo? Boa semana para vocês. Até mais. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Zoom Friends. Tchau.